Não sei se aqui em São Paulo o Corinthians está monitorando o Drogba, mas a gente está monitorando essa situação aí, viu, Calheiros? Ah, com certeza. E a gente vai falar muito sobre isso aqui no Expediente Futebol, porque a hashtag já está bombando. Tem como a gente soltar aí uma parcial para ver se a galera está aprovando aí essa ideia do Didier Drogba? E aí eu já vou dar boa tarde aqui para o Rodrigo Bueno. Rodrigo, tem muita gente, é? Rapaz, olha a informação que recebo, hein, Rodrigo Bueno? O sistema chegou a ficar muito lento, quase caindo de tanta gente participando, envolvendo aí a torcida do Corinthians, torcedor do Corinthians. Você acredita que o Drogba jogará no Timão? Você acredita, Rodrigo Bueno? Seja bem-vindo mais uma vez ao Expediente Futebol. Um abraço para você, Rodrigo. Um abraço, olá, Calheiros, companheiros da mesa, Flavinho em São Paulo, Márcio Bittencourt, que é homônimo de um campeão brasileiro de 90, né? Deve zagueiro, ter sofrido muito com essa confusão, né? O pessoal tem no celular, põe lá, Márcio Bittencourt, aí você não sabe se é o empresário ou se é o jogador do Corinthians, campeão, volante, né? Campeão de 90. Bom, sobre o Drogba, é possível porque ele é um jogador livre no mercado, ainda não encerrou a carreira, aparentemente ele teria vontade ou disposição de jogar no Brasil. Os caras vão jogar na América do Norte, por que não jogar na América do Sul, no Brasil? Ele é um cara que já enfrentou muita coisa, ele é africano, né? A gente pensa no Drogba, lembra do cara do Chelsea. Ele é africano, já vem no Brasil algumas vezes, se eu não me engano. Então é um jogador que está livre no mercado. Agora, se vai viabilizar ou não esse negócio, eu não sei. É bom a gente falar da fonte. Quem noticiou esse romance, esse flerte entre Corinthians e Drogba foi o Thales Marques, do UOL, jornalista do UOL, né? Então, o Corinthians teria enviado uma proposta, né? Segundo a matéria do Thales Marques. O Corinthians que foi atrás, foi procurar o Drogba. Outras fontes dizem o contrário, né? Estão apontando que o Drogba, via empresário, tá aqui o Márcio Bittencourt, sabe como é que funciona o sistema, teria oferecido. Que foi a mesma coisa que aconteceu com o Sissoko. Imagina o Corinthians 2017, Sissoko e Drogba, vai ter que começar a falar francês, né? O pessoal fala Sissoko, o cara é francês e tem origem do Mali. Então, é possível porque são jogadores que estão livres no mercado. Recentemente, o Maludá foi oferecido para vários clubes brasileiros, esteve muito perto do Santos. Então, está tendo uma onda de jogadores que tiveram destaque no futebol europeu, que acabam, no fim da carreira, indo para mercados periféricos. O Sissoko foi para a China, depois foi para a Índia. No caso do Drogba, ele foi para a América do Norte, jogava no Montreal Impact. A gente chegou a mostrar aqui no Fox Sports jogos dele, se eu não me engano. 41 jogos, 23 gols. Drogba. Então, o Drogba é um 38 anos. É um cara que vale a pena. Se eu fosse do Corinthians, você vai trazer o Sissoko. Ele não é mais o jogador do PSG, do Liverpool, não é. O Drogba não é mais o cara do Chelsea, não é. Só que o que ele representa, o peso que ele teve, é um dos melhores jogadores do mundo neste século. Então, quem duvidou do Ronaldo, por exemplo, quando chegou pro Corinthians? Ronaldo já fama de gordito lá fora. O que ele deu de retorno de marketing já se pagou. E o Ronaldo funcionou em campo. No futebol brasileiro, eu acho que o Drogba faria ainda muito barulho. Daria muita audiência, venderia muita camisa, seria um grande barato para nós da mídia, né? Poderíamos aprender muito com um cara que esteve sempre no top do futebol mundial. Agora, precisa saber, parece que a diferença salarial não é tão grande. O que o Corinthians poderia pagar e o Drogba aceitaria, as coisas não estão tão diferentes assim. Então, a gente fica na expectativa. Eu, particularmente, fico na torcida danada. Segundo a reportagem do UOL, é uma negociação que já vem acontecendo há dias, né? E o Drogba já reduziu, inclusive, a primeira pedida. Já teria reduzido para se aproximar mais da realidade brasileira. E como você disse, Flávio Gomes, se vier, a gente sabe que não é aquele Drogba do Chelsea, da Copa do Mundo, da Costa do Marfim, enfim. É um jogador com 38 anos, mas como disse o Rodrigo Bueno, ainda pode causar algum impacto jogando aqui no Brasil. A gente olha aí algumas contratações, o Grêmio trazendo o Léo Moura, 38 anos, para uma Libertadores. Quer dizer, tem o Zé Roberto, que é o exemplo mais clássico, né, de jogador nessa faixa etária. No Palmeiras, também estará na Libertadores. Enfim, Emerson Sheik deixando o Flamengo, jogador que ainda tem mercado. Como é que você vê essa possibilidade aí, Flávio? Com bons olhos, ótimos olhos, para falar a verdade. Eu tô com o Rodrigo. Eu acho que um jogador dessa categoria, dessa qualidade,
marfinense, né? De Costa do Marfim, é isso, né, Bueno? Isso. Isso. É um jogador... O cara, nessa altura da vida, o cara que já jogou pelas maiores equipes do mundo, estava jogando num time de Montreal, no Canadá, ele não iria se dispor a jogar num time brasileiro se não fosse para encerrar bem a carreira, né? Encerrar a carreira naquilo que muitos africanos veem no Brasil, que é o país do futebol. Existe um fascínio até por aquilo que se faz no Brasil. Eu compararia essa possibilidade com a do Seedorf, com a vinda do Seedorf para o Botafogo. Não foi um mico. E era um jogador também já de uma certa idade, um jogador que não precisava, não tinha nenhuma necessidade de vir jogar no Brasil, né? Então veio porque quis experimentar a vida do futebol brasileiro, de um futebol que ele admira tanto, de um país que admira tanto. Eu acho que se o Drogba fizer isso, vier para o Brasil, ele vem com esse espírito. Eu acho que seria ótimo para o Corinthians. O Corinthians não tem ídolos, não tem, como o nosso mano pede, nenhum protagonista, né? O Drogba seria um jogador que iria atrair público em vários estádios, não só aqui nos Jogos do Corinthians, aqui em São Paulo. Eu acho que seria muito legal, viu? Muito bacana, porque pelo que a gente pôde ler nessa reportagem do UOL, o cara tá afim de vir jogar no Brasil. Não é que ele tá afim de ganhar uns cobres no Brasil. Ah, não, vou ganhar uma grana lá na Arábia. Não é bem isso. Acho que é uma situação muito diferente. O respeito que alguns jogadores ainda têm pelo Brasil deve ser aproveitado. Se o Drogba vier, vai ser ótimo pro Corinthians. Essa é a minha impressão. Legal. É a bela lembrança do Flávio Gomes, hein? O Seedorf, é uma situação parecida. Agora, eu estou ao lado do homem que disse no momento da contratação do Alexandre Pato, quando o Corinthians contratou o Alexandre Pato, contratou também o Renato Augusto. Bota na imagem aqui o Paulo Lima, por favor. O Paulo Lima foi o único nessa bancada. Você disse também, né, Eugênio? Também, então eu fui o único que apostei no Pato. Tá bom, eu apostei no Pato também. Mas o Paulo Lima, eu lembro Paulo Lima defendendo veementemente, desculpa, Eugênio, mas eu lembro do Paulo Lima defendendo muito o discurso e falando o seguinte: olha, a contratação boa é o Renato Augusto, o Pato é furada. Drogba é uma furada, Paulo Lima? Não, acho que não. Acho que o Rodrigo esclareceu bem, o Flavinho enxertou ainda mais lá. E a comparação, o próprio Seedorf, quando veio para cá, veio com 37 anos. Né? Vai fazer 41 esse ano agora. Uma bela comparação. Eu acho que é um espetáculo. E aí a gente fica pensando exatamente isso, né? Ah, o futebol brasileiro, os caras não querem vir. Não importa a idade, não importa se tem 38, 37. E é um exemplo, né? O Márcio está aqui do lado, acabou de falar que tem jogador que está indo para a China, para a Europa, para Tanzânia, para tudo que é canto do planeta, tem gente jogando bola, ainda bem, né? Que tem esse mercado aberto. Mas eu acho que aqui é que tem que ser o mercado. Infelizmente, eu sou adepto à permanência dos grandes talentos, até daqueles que são médios ou até que sejam caneleiros, mas o mundo da bola oferece uma grana para quem quer que seja, o cara vai embora, paciência. E o Márcio está aí para isso, para até abrir o mercado, como ele falou. Mas o Drogba não é caneleiro, é craque, tem história, tem, acima de tudo, uma projeção internacional de peso. E para fiel torcida, eu vou te falar uma coisa, hein? Vai botar fogo no mercado. Sabe que ele é um tipo de jogador que cairia como uma luva pro Corinthians, em vários aspectos. Primeiro que ele é um jogador raçudo, ele é competitivo, ele não gosta de perder. Ele joga muito, né, Rodrigo? Tem talento. As pessoas associam o Drogba a um centroavante que fica na área empurrando. Não! Se você pega o título de 2012, aliás, ele poderia ter enfrentado o Corinthians na decisão Corinthians e Chelsea. Ele acabou, depois do título europeu, ele acabou saindo, ele já era ali um pouco veterano. Ele foi extremamente útil. Ídolo do Chelsea. Na defesa, porque ele é grandão, tem um corpo enorme, o cara é alto. Então ele ajuda na bola parada defensiva. Tanto que ele, às vezes, cometia bobagens, ele chegou a fazer pênaltis, né? Prejudicando o Chelsea naquele momento, porque ele estava marcando, ele está dando combate atrás. Então é um cara que se doa pro time, não é sanguessuga, não é que, sou estrela, entendeu? Vou ficar ali na frente recebendo bolinha, não. É um cara que se mata pelo time, um cara de grupo até demais. Ele era considerado no Chelsea um dos senadores, né? Você tinha o Terry, o Lampard, o Drogba. Ajudou a derrubar o Felipão também, Ajudou a derrubar, então. Não vamos esquecer disso também, né? Porque ele é cascudo, ele tem força no vestiário. Peraí, isso aí, então já chegou com moral no Corinthians, se vier. Você já derrubou. Tem essa também. Mas eu quero dizer assim, taticamente é um cara, é aquele atacante que vai incomodar o zagueiro, porque ele tem corpo, protege bem a bola, já não tem velocidade tanta para puxar contra-ataque, mas ele causa um tumulto na área adversária e ele ajuda o time na defesa. Então é um cara que tem extrema consciência tática,
É um líder em qualquer time que vai, não vai para perder. É um cara top. Na seleção dele, que sempre teve muitos jogadores bons do meio para frente, a Costa do Marfim. Ele era o grande nome. E por questão de detalhes, ele não foi eleito o melhor do mundo em algum momento ali, porque a concorrência era muito grande. Mas é um jogador que, se viesse para o Corinthians, eu acho que ainda ia ser muito positivo dentro de campo. Você pega jogadores... Depois a gente vai falar sobre o Coleman, por exemplo. Eu vou dar informação aqui. O Grêmio entrou na briga. O Grêmio quer tirar o Coleman do São Paulo, que ainda nem chegou no São Paulo, o Grêmio quer tomar o Coleman. É um jogador de 22 anos e começa a aparecer no mundo um monte de cara que fala assim, é o novo Drogba, o Lukaku. O Lukaku é um jogador, o novo Drogba. Na Europa, esse cara é tão importante que ele virou uma referência. O Diego Maurício era o Drogbinha. Drogbinha. Você vê, no Flamengo, né? Se você aparece um atacante com muita potência física, chute potente, bom no cabeceio, segura a bola, inteligente, virou... Nesse século é difícil ter um centroavante tão especial quanto ele. Então eu acho que mesmo com a idade avançada, ele seria um cara que poderia fazer diferença. Sem dúvida alguma, Eugênio Leal está atentamente acompanhando vocês todos. E aí eu quero saber a opinião do Eugênio Leal. Eugênio, se o Drogba vier para o Corinthians, aquele velho dilema, se vier, você acredita, Eugênio, que o Corinthians mude totalmente de patamar? Porque hoje estamos todos, na verdade, estamos todos questionando ainda, né? Duvidando do que esse Corinthians poderá fazer na temporada. Com o Drogba, a história é diferente? Seria diferente? Eu não acredito que um jogador, qualquer que seja jogador, sozinho possa mudar um clube de patamar. Tenho falado diariamente sobre essa questão, né? Acho que um clube de futebol, para ser vencedor, depende de um planejamento de trabalho, sequência, filosofia de jogo, um futebol coletivo, um grande elenco, um treinador moderno que esteja antenado com as situações do futebol mundial. Não é chegar um jogador, colocar aqui, agora mudou de patamar. Não existe isso. Por mais que possa ser considerada uma boa contratação, é uma boa contratação. Significa que, com a chegada dele, o Corinthians passa a ser favorito a todas as competições? Não. É uma peça que chega para o time do Corinthians. É um jogador com muita personalidade, com muita história, que estava acompanhando aqui, por exemplo, a temporada passada dele lá no Canadá, que joga, o time é do Canadá, mas joga o campeonato dos Estados Unidos. O segundo semestre dele não foi bom. No primeiro ele até foi bem, fez muitos gols, uma sequência de jogos fazendo gols. A partir de agosto foram 2 gols só. E nos últimos jogos, saindo do banco de reservas. O Drogba teve, se eu não estou enganado, ele teve algum problema no Montreal Impact, que é o time do Piatti. Ele era o companheiro do Piatti. Piatti ex-São Lourenço. Acho que o Giovinco também. De quem? Acho que o Giovinco, aquele italiano. Também joga lá? Joga lá. Você tem jogador lá? Eu tenho agora, acabei de assinar um lateral no Orlando City. Ah, é? O PC, que era do Corinthians. Que é o? Tá. PC. O PC? Ele chegou à seleção de base, jogou muito pouco tempo pelo Corinthians, foi transferido para o Fort Lauderdale Strikers, depois foi para o Tampa, do Tampa agora foi para o Orlando City. Olha aí. Mas fala aí, Eugênio, você estava falando... Mas o Eugênio falou que se eu não me engano... que um jogador só não muda o time, é isso? Você acha que não muda? A não ser hoje que seja, a não ser que você fale no Messi, no Cristiano Ronaldo, mas não, sinceramente... Mas o Ronaldo chegou morto no Flamengo e mudou o Corinthians, Eugênio. Não acho que tenha mudado o Corinthians. Pelo amor de Deus. Você está falando de um Ronaldo. O Sidoff, que lembrou bem o Flávio Gomes. Pelo amor de Deus, acho que muda. O Flávio, o Sidoff mudou aquele time do Botafogo. E muito. Que até então, sem diminuir ninguém que estava no Botafogo. O Diego chegou agora no Flamengo. Mas será que aquele time do Botafogo, sem o Sidoff, faria aquela bela campanha no Campeonato Brasileiro? Pela campanha, chegar em 5º lugar no Campeonato Brasileiro, o Botafogo não pode fazer. Fez esse ano. Sim, mas o Diego chegou no Flamengo e mudou o Flamengo. O Flamengo chegou na 3ª colocação, brigando pelo título. Você acha que o Diego mudou o Flamengo? Mudou e muito. Aumentou e muito a qualidade do Flamengo. Pega o desempenho do Flamengo sem o Diego, com o Diego é muito parecido. Mas muito parecido. O Drogba não mudou o Montreal Impact. Vocês ficam presos em números, estatística. Eu tô falando qualidade de bola, jogo. Flávio Gomes, estatística pra mim não faz gol. Deixa eu te falar uma coisa, Flávio Gomes. Aqui o negócio é parecido com rádio. Quando eu te der o bastão, você pega e sai falando, entendeu? E dá bordoada na galera. Dá bordoada na galera, Flávio. Fala aí, Flávio. O que você acha? Aqui no rádio, na hora do almoço, a gente tem que ser na base da cotovelada. Aqui no expediente, a coisa é muito mais sofisticada, muito mais... Imagina, não tem a menor comparação. Então, o que eu acho, Eugênio e Paulo, essa história de mudar um time...
eu procuro olhar para essas situações, que são situações excepcionais, extraordinárias. Por exemplo, o Ronaldo Fenômeno, quando veio para o Corinthians,